Olá, pessoal. Nesse tutorial eu vou falar um pouquinho sobre a criação e a manipulação de vetores do R. Tá bom? Então, eu tenho aqui um arquivo aberto da aula 2, criando vetores no R. Eu vou utilizar um comando aqui, que é o comando rm list igual a ls, para remover os objetos que eu tenho aqui no ambiente aqui, né? Então esse comando ele funciona assim, o rm vai remover os objetos, né, listados no comando ls. Se eu clicar aqui, todos esses objetos aqui do lado direito, né, eles vão ser removidos e vai limpar aqui o ambiente. Removeu todos os objetos. Vamos começar a falar um pouquinho aí de como se cria vetores no R. Então o que é um vetor? A gente pode entender, né, os vetores como uma linha, como se fosse uma linha ou uma coluna, né, do Excel. A gente faz para criar uma sequência de números, né? Pode ser uma sequência de caracteres, né, nome de pessoas, né, salário de pessoas, renda das pessoas, né, etc. Então, para criar, na verdade, um vetor aqui no R, a gente utiliza aqui um comando que é o C minúsculo, abre parênteses, fecha parênteses. Vou executar essa linha aqui. Se eu executar isso aqui, ele vai criar aqui embaixo no console um vetor nulo, porque não tem nada, né? Então, o que é importante lembrar é que esse Czinho aqui, sempre tem que colocar esse Czinho minúsculo. Então, criou um vetor nulo. Se eu passar aqui aqui dentro do parênteses, né, vou executar, ele criou um vetor com um elemento. Os elementos aqui nos vetores eles são separados por vírgula. Então, 1,2. Estou criando aqui um vetor com dois elementos, 1 e o 2. Eu posso, da mesma forma que um número, né, um escalar, eu posso atribuir o vetor a uma variável. Na linha 14 aqui eu estou atribuindo o vetor à variável x1. O x1 recebe esse vetor aqui. Vou executar isso aqui. Vou vir no console aqui, vou perguntar, vou digitar x1 minúsculo. Né? Então ele guardou esse vetor aqui no x1. O x2 é a mesma coisa, vou guardar esse outro vetor. x2. Eu posso, da mesma forma que um número qualquer, eu posso fazer operações também, matemática com os vetores, né? Vou multiplicar o vetor x1 por 10 aqui na linha 18. Na linha 20 eu vou dividir. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada elemento do vetor ele vai multiplicar por 10. Vou dividir o vetor x1 por 10. Ele vai dividir também cada elemento por 10. Vou fazer a exponenciação do vetor x1. No fundo ele está levando aqui o número e, né? Então, ele fez o exponencial aqui do vetor x1. Deixa eu limpar o console. Eu posso multiplicar, né? Tenho dois vetores criados, né? O x1 e o x2. Se eles tiverem o mesmo número de elementos, eu posso multiplicar esses dois vetores aqui. x1 que multiplica x2. Só que tem que ter o mesmo número de elementos, né? Ele vai multiplicar elemento a elemento. Posso dividir também x1 por x2. Fiz a divisão. Para saber quantos elementos tem um vetor, eu utilizo o comando length, né? Length, né? Em inglês. Então, vou dar um jogo aqui. O x1 tem 5 elementos, length x2 também tem 5 elementos, então eu posso fazer a multiplicação. Só que eu não preciso, eu posso criar um vetor também com caracteres. Estou criando um vetor aqui chamado gênero. Estou criando, na verdade, uma variável chamada gênero. E eu estou atribuindo a ela a um vetor de caracteres, que é o masculino e feminino. Gênero. Se eu digitar aqui embaixo gênero, vetor de caracteres. Eu posso criar, para passar um caractere, eu posso passar aspas dupla ou mesmo aspas simples, então. Aspa dupla ou simples, quer ver? Vai dar certo, a mesma coisa, aspas simples, né? Vou rodar isso aqui, vai criar o vetor do mesmo jeito. Eu vou criar um vetor aqui chamado outro vetor. E eu vou passar uma string e vou passar dois números aqui, vamos ver o que vai acontecer. Outro vetor. Se eu vir agora, vou selecionar só esse outro vetor, eu vou executar,
que ele fez aqui? Eu passei um vetor, né, para a variável outro vetor, uma string e dois números. Ele converteu todos os elementos aqui para string. Ó. O 2 aqui está entre aspas e o 4 está entre aspas. Ele converteu todos os elementos para um tipo só. O que acontece? Os vetores eles têm que ser de um tipo, elemento de um tipo. Por quê? Porque senão eu não posso fazer nenhuma operação matemática. Não faz sentido multiplicar casa por 2 ou dividir casa por algum número. Então os vetores têm que ser sempre com elementos do mesmo tipo. Se eu vir aqui str outro vetor, né, ele vai ser um vetor de caracteres. Existem outras formas do R bem interessantes, porque pode ser que eu tenha que criar, na verdade, um vetor que seja uma sequência de números. E existe comando do R para fazer isso. Vou criar um vetor aqui, vou criar uma variável vetor, passar ela, vou atribuir 2.70. O que isso aqui vai fazer? Ele vai criar, na verdade, um vetor que vai do 2 até o 70. Né? Para criar uma sequência é só colocar um número, poderia ser aqui, sei lá, por exemplo, 20, do 20 ao 70. 2.70. Então vai lá, vetor, vamos rodar. Outra forma de criar uma sequência é o comando sec. Eu passo sec, daí ele tem aqui, na verdade, os argumentos, né, os parâmetros aqui, from 2 to 70 by 1. Então ele criou a mesma sequência anterior. Criou uma sequência de from 2, né, de 2 a to, né, a 70, de 1 em 1. Poderia também, eu não preciso colocar from, to, by. Colocando a vírgula, o R vai entender as posições aqui. Sec 2, 70, 2 criou, na verdade, um vetor aí sequencial. Eu posso utilizar outros números aqui de 1/3 e 1/3, por exemplo, de 1 a 10, de 1/3 e 1/3. Então ele criou 1,33, 66, ele acrescentou 1/3. Posso acrescentar aqui de ponto 25 em ponto 25. Ele vai criar uma sequência de ponto 25 em ponto 25, de 1 até 10. Um outro comando interessante aqui para criar um vetor também, mas para automatizar alguma tarefa, é o comando wrap, ou wrap aí, né, em português. Esse wrap, né, ele vai repetir, na verdade, algum objeto aqui, que pode ser um escalar, ou seja, um número, pode ser uma matriz, pode ser um vetor, um número de vezes. Vou repetir o 1 aqui, times, 10 vezes. Times é igual ao número de vezes que ele vai repetir. Wrap, vou dar um run e repetir o 1 aqui 10 vezes. Eu posso repetir aqui Paulo 5 vezes, repetiu a string. Eu posso repetir um vetor, passar um vetor aqui, o primeiro argumento, eu vou repetir esse vetor 5 vezes. Então, ele vai repetir o vetor aqui 5 vezes. Então, o wrap é uma forma de automatizar ali a criação de vetores personalizados. Um outro comando também que cria um vetor, diversos, na verdade, funções, na verdade, né? Isso que são funções do R, são objetos, né, criados. Mas diversas funções do R criam vetores, né? Uma delas, por exemplo, eu não vou ficar aqui, né, passando um monte de função, mas tem várias funções que criam vetores. Uma delas é o comando sample, que ele cria uma amostra. Por exemplo, para esse comando sample, eu vou ter um primeiro argumento que é x, então eu vou colocar aqui de 0 até 64. Né? O size de tamanho 6 e replace é igual a falso. Ele vai criar uma amostra aleatória. Estou simulando aqui, por exemplo, um jogo de loteria. De 0, não sei se vai de 0 ou 1. Vai de 0 até, nesse caso aqui, vai de 0 até 64, né? Eu estou extraindo uma amostra de 6 números e com reposição é igual a falso. O que ele vai fazer? Vai criar um jogo de loteria aqui para mim, vai selecionar, né, os números ali aleatoriamente. Esse faz a função sample. Se eu quiser selecionar uma quantidade, posso mudar aqui o size para 600, sei lá, 600. Ele vai criar dentro desse, ele vai criar uma amostra aleatória com 600 valores, né, de 0 até 64. De 0 até 64. Esse size aqui deu um erro pelo seguinte. Por quê? Porque o replace é igual a false, né? Se eu colocar igual a true, porque não tem como ter 600 números sem reposição de 0 até 64. Eu posso resolver esse problema de duas formas.
aumentar isso aqui, colocar 2 zeros aqui, de 0 até 6.400, daí ele vai selecionar 600 números, é uma forma. Ou eu posso deixar 64 e colocar com reposição igual a true, né? Então o número pode ser repetido dentro dessa amostra aleatória. Run também está certo, né? Sempre de 0 a 60. Então, duas formas de resolver esse probleminha que deu ali. Acessando elementos dos vetores. Eu posso acessar, né, elementos aqui dos vetores. Vou criar um vetor chamado h e vou atribuir ele uma variável chamada h, né, e vou atribuir um vetor aí de 1 até 10. Aqui embaixo o h maiúsculo, né, esse vetor ali. Para acessar elementos de um vetor, eu utilizo o colchetes aqui, né? Utilizar h colchetes. Se eu passar h, né? H colchetes, vamos ver o que ele vai trazer só o colchete vazio. Se eu colocar h só o colchete vazio, ele vai trazer o próprio vetor. Se eu colocar o 1, por exemplo, ele vai trazer o primeiro elemento do vetor. Se eu colocar o 5, ele vai trazer o quinto elemento do vetor. H é igual a 5, vai trazer o quinto elemento. Se eu colocar H 2.5, né? 2.5 vai trazer os primeiros 5 elementos. 6 até 9 vai trazer o elemento de 6 até 9. Se eu colocar H menos 1, ele vai trazer todo o vetor menos o primeiro elemento. Que vai ser de 2 até 10. 2 até 10 menos o primeiro elemento. Se eu quiser, por exemplo, extrair menos de 1 até 5, né? Eu passo menos de 1 até 5, ele vai trazer os elementos 6 a 10. Elementos maiores do que 4, maior ou igual a 4, ou exatamente igual a 4, que é o próprio 4 aqui, né? Porque o vetor, ele, né? Isso aqui é a posição, né? É a posição. Se eu mudar isso aqui, por exemplo, eu vou colocar 100 aqui, vou rodar o vetor de novo, só para dar um exemplo, e vou trazer o vetor exatamente igual a 4, que vai ser o 100. Eu posso querer trazer elementos específicos, né? Específicos dentro do vetor. Eu passo um vetor aqui, um Czinho, um vetor, e o que eu quero extrair, o elemento 1 e o elemento 5. Eu vou extrair exatamente o elemento 1 e o elemento 5. Se eu quiser o elemento 10 aqui, por exemplo, ele vai trazer o 1, o 5 e o 10. Então eu passo um vetor para extrair elementos aí desse vetor. Bom, eu posso nomear, na verdade, esse vetor, o vetor H, se eu vir aqui, vou utilizar o comando names, né? Names H. Ela é nulo, porque esse vetor não tem nome. Eu posso dar nome ali para as linhas dos vetores. Então, eu tenho aqui o vetor H, vamos ver quais os elementos dele. H maiúsculo, deu erro aqui porque eu digitei H minúsculo, né? E como vocês já sabem, o R é case sensitive. Então ele é sensível a maiúsculas e minúsculas. Maiúsculas e minúsculas são variáveis diferentes. Então esse aqui é o vetor. Então eu vou dar names a esse vetor. Eu vou vetor names H, né, que é os nomes dos vetores, vai receber letters de 1 até 10. Vamos só rodar aqui, ladder de 1 até 10, vai vir as letras de A até J. Esse comando ladders são as letras do alfabeto. Se eu rodar só aqui, vou selecionar só ladders, vou rodar isso aqui, ele vai vir aqui, vai todas as letras do alfabeto. Então, só que eu quero ladders de 1 até 10, né? Então vai ser as letras de A até J. Eu vou atribuir isso aos names, né, aos nomes do vetor. Rodei essa linha. Se eu rodar o H agora, vai estar ali o vetor nomeado, com o nome ali das linhas do vetor. Se eu, na verdade, utilizar letters aqui em maiúsculo, ele vai nomear o vetor agora. Antes era minúsculo, agora ele passou para maiúsculo. Se eu elevar, na verdade, o vetor ao quadrado, na verdade as letras não vai influenciar nas letras, somente na parte numérica do vetor, elevei ao quadrado.
aqui somente os números elevado ao quadrado. Então, basicamente, essa aí, pessoal, foi algumas operações com os vetores, as principais operações com vetores. Beleza, então? Obrigado aí, até mais. Tchau, tchau.